Agora eu coloquei. Uma coisa realista é aquilo que você que está dentro da sua realidade, né? Ai, você quer, sei lá, entre você querer, por exemplo, sei lá, fazer a faculdade, você fazer a faculdade aqui no Brasil, tudo direitinho, mas o seu sonho é ir para Harvard agora, já, você só vai fazer a faculdade. Então já é uma coisa que você não está muito realista, não está muito dentro da realidade. Porque se você não tem, você só quer ir, mas você não tem um planejamento, você não tem um plano de vida, você não consegue, não é uma coisa atingível para você nesse momento, então não é realista. Para ser realista tem que ser atingível. E temporizável. O que é isso? É o tempo que você vai levar para concluir ou começar esse projeto. Tudo tem tempo, tudo tem contagem de tempo. Quando você vai estudar alguma coisa, você tem contagem de tempo. Quando você vai começar ou concluir algum projeto, você tem contagem de tempo. Se você vai para algum lugar, você tem como fazer um cálculo de tempo. Quanto tempo você vai levar para chegar nesse lugar? Se você até mesmo a receita, você quer fazer uma receita, você tem como saber quanto tempo você vai levar para fazer aquela receita. Então, assim, tem que ser temporizável. Algum dia eu quero ir para a África. Algum dia, esse algum dia pode ser qualquer dia, não tem como eu me planejar para algum dia. Não, eu quero ir, eu não posso ir agora, mas eu quero até 2030, eu quero ir. Então, eu vou lutar, vou juntar recursos, vou fazer o que precisa ser feito para que até 2030, pode ser um pouco antes, mas não vai ser depois. Até 2030, eu quero fazer essa viagem. Então, são coisas palpáveis, né? A gente vai até falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Meu botãozinho que está difícil. Aí assim, você ficar olhando para o quadro que você quer de vida, né? Sem saber exatamente qual a estratégia que você vai tomar. Quando você faz esse quadro, você ainda consegue fazer uma estratégia. Então, assim, é você olhar para o quadro da sua vida e você saber como você vai atingir as suas metas. Quais são as probabilidades, os cálculos que você tem que fazer, o que você vai precisar fazer, com quem você vai precisar se relacionar para que isso aconteça, arrumar um segundo emprego, arrumar um emprego melhor, arrumar uma segunda, terceira ou quarta renda. O que é que você precisa fazer? Então, você consegue pôr tudo isso num quadro e daí começar a fazer suas estratégias. As estratégias, né? Tudo isso que eu falei que a gente precisa para conseguir construir o nosso mapa de vida e as nossas estratégias para conseguir cumprir com esse mapa são feitos de alvos. Então, assim, você tem que atingir alvo por alvo. O que você precisa? A manutenção do carro. É importante a manutenção do carro. Que peças que você precisa trocar? Qual é o recurso mais que você precisa ter? Você precisa ter uma reserva, porque um carro quebra, estoura pneu. Tem uma série de situações que podem acontecer durante a minha viagem e eu vou precisar ter um recurso. Eu não tenho como ficar no meio do caminho sem ter sem ter socorro. O meu socorro é garantir que eu possa, de repente, guinchar o meu carro, ou alugar um outro, ou pegar um ônibus, voltar para minha casa, alguma coisa eu vou ter que conseguir fazer. E para isso eu tenho que saber que alguma coisa pode acontecer e que eu vou precisar tomar uma medida mais extrema. Então, são pequenos alvos. Depois eu preciso saber o quê? A trajetória que eu vou fazer. Qual o caminho? Quantos pedágios eu tenho nesse caminho? Quantos tanques de gasolina eu vou gastar com esse caminho? Eu tenho o recurso da gasolina? Então, eu tenho
é mais um alvo. E assim eu vou seguindo de alvo em alvo. Assim é na nossa vida, nas nossas viagens, no nosso trabalho, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Tudo a gente vai batendo de alvo em alvo. Não é uma coisa que você faz de uma vez. Por isso que tem que ser mensurável, tem que ser temporizável, tem que ser, né, específico, porque a especificidade dá justamente isso, a ideia de quantos alvos você vai ter que atingir para você atingir o seu objetivo. Agora, procrastinação é um problema sério, né? E assim, da grande maioria das pessoas, 99% das pessoas sofrem em algum momento da vida ou em algumas situações da procrastinação. O que é a procrastinação? Na verdade, a procrastinação ela tem duas vertentes. A procrastinação pode ser praticada através do hábito, né? A pessoa se habitua à procrastinação. Por que o hábito? Porque, na verdade, a procrastinação é como se fosse uma premiação, como se fosse um agrado para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele foi feito para economizar energia, ele não foi feito para gastar energia. É uma hipermáquina, é uma super máquina, mas não foi feito para gastar energia. Então, ele vai sempre procurar a forma mais, como é que eu posso dizer? A forma mais tranquila de trabalhar, ou a forma de nem trabalhar. Assim, de gastar o mínimo de energia possível, porque o nosso corpo, para o funcionamento, manutenção do nosso corpo, nosso cérebro já gasta uma energia astronômica. É muito complexo, mas é muita energia que é gasta por conta do funcionamento do nosso corpo. A procrastinação é como se fosse um agradinho que a gente acaba dando, que o cérebro acaba dando para ele mesmo, para que a gente, para dar um descanso. E aí a gente vai se habituando, e o cérebro também vai se habituando, e ele gosta porque é agradável. Aí a gente cai no deixa para semana que vem, vou fazer no próximo ano, daqui a pouco eu finalizo, mais tarde eu faço, depois eu termino, vou deixar para outro dia. Sempre houve, principalmente marido, né? Uma belezinha para falar para a gente, a semana que vem eu faço, vou deixar outro dia eu faço isso daí, né? Sempre aquele deixa para depois, deixa para depois. Mas isso é uma maneira que a gente tem de ficar, de estar premiando o nosso cérebro. E a gente acostuma, isso se torna um hábito, e aí você não consegue mais. Porque quando você tem uma tarefa para fazer, por exemplo, e que você é obrigado a fazer, mas você fica ali empurrando, né? Você fica arrumando desculpa para você não fazer naquela hora, você sempre deixar para depois. Quando você tem que fazer, você é pressionado. Quando você é pressionado, você começa a liberar vários neurotransmissores e vários hormônios, né, que te dão adrenalina. E aí você vicia na adrenalina também. E passa a ser gostoso, desafiador você ir lá e fazer de última hora, e correr, e se superar. Cada vez você se supera mais. Cada vez você deixa para fazer mais em cima da hora e consegue terminar, né? Terrivelmente. O serviço sai sem revisão, sai de qualquer jeito, é para dizer que terminou, mas o seu cérebro acostuma com isso também. Porque você libera adrenalina e você acostuma com essa adrenalina. Não tem gente que precisa estar sempre correndo perigo, que tem que estar sempre em situação perigosa, né? Que daí ele sente aquela, ou esportistas, né, que é radicais, que faz aquelas coisas doidas. Isso daí é o vício na adrenalina, não é no esporte que ele está viciado, é na adrenalina
que ele libera a partir daquele risco que ele está correndo. E assim é o procrastinador também. Então, ele começa a liberar adrenalina e ele se vicia nessa adrenalina. E o cérebro gosta daquela sensação de poder deixar para depois, né? Que a gente acaba desenvolvendo. A outra vertente da procrastinação seria traumas, né? Traumas principalmente de infância. Aí já é uma questão mais para o profissional mesmo, né? Psicólogo, analista, ou até o psiquiatra mesmo, né? Para poder resolver, trabalhar essas situações de procrastinação por conta de situações emocionais, por conta de traumas. Aí é outra situação. Mas a procrastinação por hábito, essa a gente consegue lidar, essa a gente consegue mudar. Ai, meu botãozinho. Aí. Qual que é o ciclo da procrastinação? No trabalho, principalmente, ou até em casa mesmo, quando você está fazendo algum serviço, alguma tarefa, no trabalho a gente vê muito isso. Tem a tarefa para fazer, tem que ser feita. Mas aí ele abre a caixa de e-mail, dá uma olhada nas redes sociais, né? Aí vai, vou tomar um café. Aí eu começo meu dia. Pega, vai, levanta várias vezes para tomar o café, vai para o café, encontra aquele colega de serviço que também está ali, né? Catando mosca no ar. E papo vai, papo vem, conversa vem, mais uma xícara de café e vai lá, né? Conversar. Aí ele volta para a tarefa, resolve sentar para fazer a tarefa. Abre mais um pouquinho as redes sociais, dá mais uma olhadinha, ver se mudou alguma coisa nos últimos minutos, né, até antes do café, e dá uma conferida no e-mail, dá uma conferida, né, em algumas outras coisas e volta para a tarefa. Quando ele olha para a tarefa, ele olha para o relógio e já percebeu que passou o dia todo e ele ficou nessa enrolação e não conseguiu completar a tarefa, não conseguiu completar o trabalho, não conseguiu entregar o relatório, não conseguiu fazer o trabalho da faculdade, não conseguiu fazer as ligações que era importante fazer naquele dia, não conseguiu marcar, né, as, as reuniões que era para ter marcado, e o dia se passou. Assim é o ciclo do procrastinador. Ele tem uma coisa para fazer, ele sempre arruma várias outras coisas até ele perceber que já não dá mais tempo, ou está na última hora. Quando a pessoa é procrastinadora, ela é desorganizada, ela é descomprometida, ela é desacreditada e ela é estressada. O que acontece? Ela é desorganizada, porque ela está sempre procurando fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e para ficar protelando para fazer a tarefa. Ele descomprometido, porque está sempre confiando que na última hora ele consegue, ele não tem compromisso com eficiência, com eficácia, ele não tem compromisso com a perfeição, né, com o serviço bem feito. E ele acaba desacreditado, muitas vezes não entende por que não, por que ninguém dá serviço para mim? Nossa, por que essa oportunidade não chega em mim? Por que eu não consigo essa promoção? Porque ele é desacreditado, ninguém acredita, porque ele está sempre enrolando e fazendo de última hora e entregando aquele serviço meia boca. E aí ele fica estressado, estressa porque está sempre com aquela sensação de urgência e sempre ouvindo, né? E você sempre deixa para depois, por que fica para depois? Esse serviço não ficou legal, você precisa refazer. Então a pessoa acaba ficando estressada. Que tipo de procrastinador você é? Existe o procrastinador relaxado, aquele que não se preocupa muito com os prazos, possui baixo senso de responsabilidade e deixa para fazer as coisas sempre perto do prazo limite. Tem o procrastinador sonhador, planeja todas as etapas das realizações dos projetos em sua mente, mas não coloca a mão na massa para executar a atividade,
Então, ele está sempre ali, né? Planejando, ele está sempre ali, maquinando o que ele vai fazer, como ele vai fazer, mas ele não coloca a mão na massa, ele não mensura, não coloca no papel e não coloca a mão na massa. O procrastinador preocupado, e tem medo que as coisas não saiam como esperado, e receio de fracassar, adia tudo por medo daquilo que não pode dar errado, né? Que pode dar errado, aliás. Tem o procrastinador perfeccionista, que é aquele que tem medo que o resultado não seja perfeito, não consegue gerenciar muito bem o tempo e se preocupa em ter tudo nas mãos antes de começar a atividade. Sabe aquela coisa? Eu mesma tenho um pouquinho desse problema. Enquanto não estiver perfeito, eu não vou fazer. Enquanto não estiver assim excelente, eu não vou fazer. Isso geralmente é necessidade de aprovação das outras pessoas. Você precisa ouvir outras pessoas dizendo que está super bom, que está maravilhoso, que está ótimo, para você ter coragem. E aí você fica esperando para ser sempre perfeito, para que as pessoas te validem, para você poder pôr o seu projeto em execução. Eu tive bastante desse problema, tenho me superado a cada dia, mas realmente é o medo que faz isso com a gente. O procrastinador ocupado está sempre ocupado com várias atividades e ao mesmo tempo e nunca tem tempo de se dedicar a uma tarefa por vez. É aquele que arruma também 1 milhão de coisas para fazer, né? Tem até uma outra palestra minha que fala do procrastinador limpinho. Ele resolve no dia que ele tem que entregar relatório, que ele tem que fazer reunião, que ele tem que fazer telefonemas, que ele tem que fechar contrato, ele arruma jeito de fazer faxina na sala, trocar o balde de lixo, lustrar, né, as coisas de cima da mesa, apontar todos os lápis, ele arruma um monte de coisa para fazer que tira ele da linha do trabalho. Mas é, na verdade, a procrastinação. E uma série de outros tipos de procrastinadores também, viu? Tem vários outros. Como acabar com a procrastinação? Como acabar com todo esse ciclo, né, que tem todo esse ciclo de bagunça, de desorganização, de descompromisso, né, com essa leseira. Como acabar com isso? É bem difícil, né? Exatamente, né? Voltando naqueles passos que a gente estava falando, as metas, né? E os quadrantes. Quando você coloca nos quadrantes, você pega esse costume dos quadrantes e você traça essa linha de meta, você passa a não procrastinar mais, ou pelo menos não tão, né? Ou você consegue perceber que você está procrastinando. Aí você fica ali, né? Nossa, eu vou fazer isso aqui primeiro. Mas eu tenho lá meu quadrinho de urgência, de importante, de não urgente, de não importante. Já descartei o que eu podia descartar, mas eu tenho isso aqui para fazer. Nossa, isso aqui. Você já sabe que você vai cair no quadrinho do urgente. Você vai se enrolar. E aí você acaba falando, não, isso aqui eu vou ter que fazer, tal hora eu vou fazer isso aqui. E vou fazer, senta e faz. Você consegue fazer isso com muito mais facilidade a partir do momento que você tem o hábito de fazer isso aqui, ó. De ter as suas metas, né? Você pode fazer um quadro, um sulfite, você pode usar cartolina, você pode usar um quadro negro daqueles de lousa, né? E para fazer isso aqui. E você pode, eu vou deixar disponível no grupo, esse daqui para vocês imprimirem e vocês conseguirem fazer esse quadrinho aqui. Que aí, acostumando a fazer isso, fica mais fácil de controlar a procrastinação, porque é um hábito terrível e não deixa que a gente atinja nossas metas. Não deixa, vai implantando medo na gente, vai implantando insatisfação, frustração,
vai levando a gente numa espiral de fracasso, porque assim que a gente fica depois, a gente entra numa espiral de fracasso e isso vai tirando nossas energias e a gente não consegue levantar e retomar a vida de novo, porque a gente fica sempre assim. Tem já as situações da vida, os problemas, que é natural da vida ter problema, né? As pessoas que vêm também para sugar a energia da gente, que a gente tem, não tem como, né? Não é maldade, muitas vezes elas nem percebem que elas estão sugando energia, elas nem percebem que elas estão atrapalhando, mas é porque elas não têm mapa de vida, elas não têm o mapinha delas, elas não têm o projeto, não têm toda essa gestão, né? Então, não é por maldade, mas a gente tem pessoas que tiram a energia da gente. O compromisso, a gente também estava na pauta, né, da gente falar sobre compromissos, mudanças, expectativas. O compromisso é quando você assume a responsabilidade da sua vida, assume o controle e passa a ter compromisso com a sua vida. Você consegue estabelecer metas, traçar planos, realizar sonhos, ser a melhor versão de você mesmo. Essa melhor versão não depende de ninguém, só de você. Você vai fazer a sua melhor versão. E isso vem com a decisão. A mudança é sempre um processo de sair da zona de conforto. Quando a gente pensa em mudança, a gente tem que lembrar que a mudança, vamos supor que você, de repente, assim, do nada, apareça, sei lá, uma herança, você ganha na loteria. Você vai ficar muito rico. Não é uma mudança? Para você viver o melhor dessa mudança, você não tem que se dispor a mudar vários hábitos e várias ideias que você tem de vida, você tem que começar a mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, mudar os lugares onde você frequenta, mudar, às vezes, até algumas pessoas que fazem parte do seu convívio. Você precisa fazer isso. É uma higiene ambiental que você faz, que você consegue se adaptar à mudança e tirar o proveito da mudança. Mas sempre, para qualquer lado que você vá, a mudança é sempre sair da zona de conforto. Aí você sai da zona de conforto, potencializa as suas habilidades de se adaptar, pois o mundo está mudando de forma rápida e frenética. Não dá tempo de ir devagar. Aos poucos, tudo está muito dinâmico e se você não se esforçar e acompanhar, você ficará para trás. E é complicado quando você fala em ficar para trás, porque daí o mundo, a vida, a sociedade oferece algumas coisas das quais a gente não pode participar, porque você está para trás. Por exemplo, eu me dispus a fazer faculdade, a fazer os cursos online mesmo da minha casa, né? E ser autodidata, porque eu sou muito autodidata. Eu fui acostumada a ser autodidata. Se eu entrar numa sala de aula agora, acho que eu enlouqueço para eu aprender qualquer coisa, por mais que eu ame. Eu acho que eu enlouqueço, porque tem outras pessoas que têm outra visão compartilhando daquele espaço e que cada um tem o seu tempo. Alguns vão levar mais tempo, outros precisam de mais conversas e brincadeiras e eu não consigo. Eu tenho que ter o foco ali. Eu rendo muito mais sozinho. Então, eu me adaptei. Só que essa adaptação me obrigou a me informatizar. Eu fui obrigada a aprender muitas ferramentas da internet, muitas ferramentas de informática que eu não sabia, eu não fazia nem ideia que existia. Eu fui obrigada a me adaptar e fui obrigada a passar a fazer uso dessas ferramentas para que eu conseguisse atingir o meu objetivo. Eu tive que me adaptar, eu tive que mudar, eu tive que sair da minha zona de conforto, que não permitia que eu entendesse nem o meu celular. Mal eu conseguia mexer no meu celular. E eu tive que sair da minha zona de conforto
aprender a mexer com uma série de ferramentas e estou aprendendo mais, muitas outras que eu tô trabalhando, para que eu pudesse para que eu pudesse me adaptar ao que o mundo e o que a vida estava me oferecendo. Agora, se eu me recusasse terminantemente de me informatizar, eu não estaria aqui agora nessa aula, eu não teria como fazer todos esses slides, todas essas apresentações de PowerPoint, eu não teria como falar ao vivo, em vídeo, né, com ninguém, eu não conseguiria nem. Nossa, eu não conseguiria ter terminado minha faculdade, porque eu precisei aprender um monte de ferramenta para conseguir terminar a minha faculdade, né? Então, assim, é isso que acontece. O processo de mudança sempre é sair da zona de conforto. Vai doer, vai incomodar, vai ser ardido, mas vai valer a pena, porque você muda de nível, você, você transborda, depois você pode ensinar. Então, assim, todas as mudanças são boas. Já vai acabar nosso tempo de novo. Todas as mudanças são boas. E é isso que a gente tem que pôr na cabeça, a gente tem que aceitar. Expectativa. A expectativa é a certeza do desenvolvimento de ansiedades, doenças psicossomáticas, desequilíbrio emocional, decepção, e toda essa descrição acontece quando você tem uma esperança e até certeza em coisas e situações que não dependem da sua vontade ou das suas ações. Está sempre fora do seu controle. Isso é a expectativa. É quando você se coloca nessa situação, nessa condição, você certamente vai chegar à decepção, porque ela só vai te causar ansiedade. É muito melhor ter sim esperança, ter sim falar, poxa, eu quero sim passar no concurso do TJ, é uma coisa difícil? É muito concorrido? É. Tem, tem um caminho árduo, tem que lutar por isso? Tenho. Pode ser que eu passe a primeira vez? Pode, mas pode não ser. Eu vou precisar insistir, eu vou precisar estudar mais, eu vou precisar buscar mais habilidades, mais métodos que me ajude a estudar e entender a matéria e aprender, né? E eu vou precisar de tudo isso. Isso é você ter esperança, uma esperança real, uma esperança que existe. Agora, a expectativa é você falar, nossa, eu nunca fiz, mas eu tenho certeza que eu vou passar na primeira. Certeza, vou até comprar uma geladeira nova com o salário que eu já vou ganhar mesmo, então então aquela expectativa louca, aquela expectativa insana, né? E tem gente que tem muita gente que tem. Ela nem ganhou dinheiro ainda, ela já está gastando. Aí, quando chega naquela hora, você fala, nossa, eu vou passar nesse concurso, isso já aconteceu comigo, hein? Eu vou passar nesse concurso e vou me livrar desse serviço que eu estou. Esse trabalho que eu tô hoje, nossa, vai ser meu último mês, porque eu vou passar no concurso, eu vou sair de lá. Isso é expectativa. Quando você olha para o gabarito e você vê que você passou muito longe ou que você não passou, a decepção e a frustração é tão grande que você entra em depressão. A expectativa é muito maléfica, é muito é, vai contra a nossa natureza, vai contra a nossa eficiência. É angustiante. Então, a expectativa nunca é boa. Sempre deixa a expectativa de lado. Tenha esperança, faça planos. Tem uma frase do Karnal que eu gosto muito. Taque pedra na lua, que está muito longe, mas com certeza você pode, de repente, acertar uma estrela. Então, às vezes, pode a sua pedra não chegar tão longe quanto a Lua, mas pode acertar uma estrela. E é isso que a gente tem que pensar. Você vai fazer esse concurso, você vai experimentar, você está dentro da área, às vezes, né? Você tem esse sonho, ou para trocar de emprego, para ter uma estabilidade, para ter um salário melhor, ou porque você gosta muito dessa área judicial, mas
sempre pensando que você é um ser humano em, em processo de lapidação. Ontem eu mostrei um slide de uma estátua do Bob Carlyle, da Bob Carlyle, né, que na verdade é uma mulher. E, e falo que aquela estátua me define. É uma escultura de um homem com uma talhadeira e uma marreta se esculpindo, se auto-esculpindo. Eu falei que essa imagem me define, porque eu estou sempre em processo de lapidação, sempre em processo de maturidade, de crescimento, de descoberta, de aprendizagem, sempre, sempre. Então, você saber que você foi nesse concurso, mas de repente não foi tão bem, mas você está se lapidando, no próximo você vai ser melhor. Você pode passar de primeira? Pode acontecer. Pode acontecer, com certeza. Mas pode não acontecer. Quando você tem esse mas pode não acontecer, você já não está nessa expectativa insana, né? Você está com a esperança, mas você não está com a expectativa. Que te leva exatamente para a frustração e até para o trauma. Tem gente que nem volta mais para fazer a prova. Deixa eu ver se acabou o slide aqui. Seja o protagonista da sua vida. Faça uma boa gestão de tempo, defina seu mapa, defina suas metas, exercite sair da procrastinação, assuma o compromisso com você, mudança é um sinal de movimento, tudo pode ser melhor. Expectativa é inimigo que mora dentro de você. Só você consegue matar esse inimigo. Aqui acabou nossos slides e deixa eu ver se eu consigo voltar na tela aqui. Não consegui. Não consegui. E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. E na semana que vem a gente vai ter mais duas. A gente vai falar sobre alvos, treinando o emocional, disciplina, a importância do comportamento. Aí é onde a gente vai começar a entrar na parte que eu mais amo, né? Que fala sobre neurociência, filosofia. Tinha caído. Tinha caído. Aí a gente vai falar aqui sobre alvos. Deu certo? A gente vai falar sobre alvos, treinando o emocional. Aí a gente vai entrar mais nessa área emocional, do que acontece com a gente quando a gente está lá fazendo uma prova dessas, ou em qualquer outra situação estressante, né? A importância do comportamento. Muitas coisas que a gente faz, tá dando uma travadinha, né? Muitas coisas que a gente faz que atrapalha na hora da prova, que atrapalha na hora que você tem que ter o maior controle emocional, você acaba não conseguindo, porque você tem um processo químico acontecendo no seu corpo por causa de coisas que você mesma provoca ingerindo, de repente, né? Então, tem várias coisas que eu vou falar sobre o dia da prova também, que vai ser bem legal, tá? E vai preparando as perguntas para gente, que a gente vai ter as perguntas também de vocês, de dúvidas, né? Principalmente quanto a esses assuntos, tá bom? Espero que você tenha gostado, André, espero que você tenha aproveitado, porque eu tenho feito com bastante carinho, com bastante cuidado, porque eu realmente sei o que é estar como candidato do PJ. É emocionante, mas é estressante. Nossa, foi ótimo, ótimo, muitas dicas, muito bem explicado e fala direto assim mesmo com a gente, né? Só vencer mesmo a procrastinação, pegar um pouco mais firme, saber falar não. Exato, isso mesmo. Eu vou Um colocar lá passo no de grupo. cada vez, né? É verdade, um passo de cada vez, mas você consegue, porque agora você já sabe que você consegue colocar num quadro, né?
Eu vou colocar lá no grupo as Isso. ferramentas, tem teste, porque a gente está trabalhando o autoconhecimento, na verdade, né? Então, vai ter alguns testes, não precisa você mostrar, não precisa, mas procura fazer a roda da vida, porque a roda da vida, na última aula, acho que eu vou falar sobre a roda da vida, porque eu vou ver amanhã, com mais calma no grupo, se alguém quer fazer a roda da vida lá junto, aí a gente faz à tarde, tá bom? E na semana que vem a gente vai para as outras duas aulas, tá certo? É legal. Eu conto com você lá, tá?